quero desde já cumprimentar todos os irmãos e irmãs que nos ouvem com a santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero já diretamente ir para a palavra de Deus, para aproveitar ao máximo o tempo que nos foi confiado aqui. E eu quero procurar ser bem rápido na explanação, pela simplicidade da qual esse texto vai falar conosco. Por favor, se você tiver com a sua Bíblia na mão aí, pegue ela, abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas de Israel, no capítulo de número 36. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Eu quero ler dois textos, e um texto vai complementar o outro, para que a gente possa ter uma compreensão acerca dessa palavra. A temática da qual o Léo deu para esse trabalho, Vivificados pela Palavra, ela é muito verdadeira, ela é muito propícia, e ela deveria ser, de fato, levado com muita seriedade. Essa temática tem que ser entendida com seriedade, porque nós verdadeiramente somos vivificados pela palavra. E eu quero trazer uma mensagem hoje exatamente embasado na temática da importância da palavra para o povo de Deus. Segunda de Crônicas, capítulo de número 36, verso 15. Eu vou ler alguns versículos e depois eu leio um outro texto. Diz assim, verso de número 15: E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram os seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, nem a todos deu a sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos deles e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia. 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Agora, eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo de número 5. Olha o que diz aqui, vai falar sobre a sexta visão que Zacarias tem. Verso 1 diz assim: E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo ou um livro que voa. E ele me disse, verso 2, que vês? E Zacarias responde, eu vejo um livro que voa, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Amém? Só até aqui. Meus irmãos, o porquê deste texto nessa noite, ele é muito simples. Quando nós olhamos para a história de Israel, o verso de número 16 que eu li, lá na segunda carta de Crônicas, segundo texto de Crônicas, vai falar claramente de um povo de Deus que havia sido levado em cativeiro para a Babilônia, para que se cumprisse os 70 anos desse cativeiro, por conta de uma coisa que eles fizeram contra Deus. Na verdade, a gente pode descrever aqui duas coisas que, no mínimo, o povo de Israel fez. Primeiro, zombaram dos mensageiros. Quem são os mensageiros? São aqueles que trazem as boas novas,
são aqueles que trazem as orientações, os ensinamentos de Deus para nós. E eles não estão trazendo contos ou histórias fictícias, eles estão trazendo a verdadeira palavra de Deus, aquela palavra que nos vivifica verdadeiramente. Os porta-vozes, os ministros, os profetas de Deus enviados a Israel para trazer o seu direcionamento, as suas ordenanças. E qual foi a atitude de Israel? Zombaram dos mensageiros de Deus. E não só isso, desprezaram a palavra de Deus. Essas duas atitudes que Israel tem vai fazer com que Israel sofra um cativeiro, longo cativeiro. Um cativeiro de humilhação, um cativeiro de uma dura situação, de uma situação de vergonha para eles. E simplesmente por quê? Porque zombaram e porque não quiseram a palavra de Deus. Aí a gente vê o perigo das pessoas, né, rejeitarem a palavra de Deus na sua totalidade. E quando estes profetas vinham trazendo a mensagem de Deus a Israel, eles não traziam mensagens incompletas, eles não traziam mensagens do tipo assim, deixa eu escolher o que eu vou falar a Israel hoje. Não, Deus dizia, vai e entrega tudo ao meu povo. E assim os profetas faziam. Eu quero fazer aqui um comparativo, talvez seja um comparativo muito, muito simples, ou não tão... algo que não se aproxime tanto na sua dificuldade ou nos momentos que foram vividos. Mas Israel foi cativo 70 anos porque rejeitou a palavra e zombou dos mensageiros. Quando nós voltamos anos atrás, a gente pode lembrar, Léo, que há anos atrás a igreja tem sido bombardeada por falsos profetas, por profetas que vinham pregando evangelhos triunfalistas, um evangelho de inclusão, um evangelho do liberalismo, um evangelho antropocêntrico, e não só esse evangelho totalmente distorcido da verdade de Deus, mas louvores que também não condizem com aquilo que deve de fato ser oferecido a Deus, porque Deus é um Deus que deve ser adorado somente a Ele e mais ninguém. Deus é Deus. E aí a gente vê e percebe que de anos para trás a igreja foi bombardeada por tipos de pregações completamente fora dos padrões bíblicos, mensagens de autoajuda. Eles não queriam ser ensinados por Deus, eles queriam apenas a bênção de Deus. Aí a gente acelera um pouco e vê o tempo em que nós chegamos, né? Chegou-se o tempo da pandemia, e aí a gente viu tudo o que aconteceu e dá a impressão, ou dá para se entender, muito assim, superficialmente, que nós também fomos colocados cativos, trancados dentro de nossas casas. E aí eu paro um minuto para pensar e a gente fica tentando entender o porquê de todas estas coisas, dessa situação que o Brasil nunca havia vivido e tantos outros países. E os cristãos aqui do Brasil nunca haviam enfrentado tal situação, mas fomos colocados cativos dentro da nossa própria casa. E aí a gente para ver, a gente ora, e a gente via pastores levantando clamor, igrejas clamando nas praças, igrejas clamando em casa, e nada acontecia. A gente percebia, e a gente podia perceber que não era uma coisa que o inimigo estava fazendo, e a gente simplesmente poderia repreender o inimigo e ele ir embora como essa doença. Isso daqui é coisa de Satanás, a gente repreende, dobra o joelho, em nome de Jesus ele vai embora. Não. Havia crentes orando, havia crentes jejuando, havia crentes consagrando, e nós passamos 2 anos aí de lutos e mortes, e pessoas sofrendo, pessoas tendo problemas psicológicos dentro de casa. E a gente podia perceber claramente que isso era a mão de Deus tratando conosco. E eu
E eu paro por um minuto aqui para olhar para essa situação e perceber que alguns cativeiros na vida de um cristão pode se dar justamente por essa situação que aconteceu com Israel. Zombar de quem prega a verdade e virar as costas para a verdadeira palavra de Deus. Porque quando Deus levanta os seus profetas para pregar a verdade, você sabe disso, Léo, porque você é um amante do Antigo Testamento, e os profetas do Antigo Testamento não alisavam ninguém. Os profetas do Antigo Testamento, se fosse bênção, eles iam entregar a bênção na totalidade, mas se fosse uma palavra de exortação e correção, eles iam entregar na sua totalidade também, sem temer a morte, sem temer a espada, sem temer as prisões, sem temer nada, porque eles temiam a Deus primeiramente. E a gente vê o quanto Deus levantou pessoas para falar: ei, igreja, eu quero um compromisso mais próximo com vocês. Quando vocês se reúnam para adorar a mim de verdade, porque Deus é quem pode derramar sobre nós as bênçãos. Mas a gente via, Léo, cultos sendo feitos, cultos com estrelas em cima dos seus púlpitos, as multidões que queriam ver os espetáculos, os shows, e as igrejas lotavam. Por quê? Porque fulano de tal que tem um nome, ele ia estar na igreja. Mas aí, na verdade, você podia perceber claramente que aqueles que estavam ali, se tivessem um mínimo de compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, e eu aqui não quero generalizar, porque eu sei que tem gente crente, temente a Deus e que prega um evangelho genuíno. Eu sei que Deus ainda tem mais de 7 mil aí que não se corromperam, gente que tem compromisso com a verdade, que entrega a palavra, independente do que venham a falar dele. Você percebe o quanto as pessoas foram enganadas, e eu converso muito com alguns pastores, esses pastores costumam dizer, Léo, eles dizem claramente assim: as pessoas estão sendo anestesiadas e não percebem que estão sendo conduzidas ao inferno, porque as palavras que estão pregando não mostram a elas os seus defeitos, e sem mostrar os defeitos, elas não conseguem se corrigir, e sem se corrigir, elas não se preparam para o céu, e no céu não entra de qualquer jeito. Aí a gente vê toda essa situação acontecendo, o cativeiro, a gente vê essa situação que aconteceu com o Brasil. E aí a gente percebe que Deus está querendo de nós uma aproximação, um compromisso, que Deus está querendo de nós, aleluias, um olho mais focado para a sua palavra, que nós possamos ter a nossa mente mais voltada para as coisas do céu e não da terra. E a gente vê pessoas hoje gastando e se matando para poder conquistar coisas na terra, quando não sabe se amanhã ela ainda terá uma nova oportunidade. E Deus está dizendo agora, quando a gente vai para o livro de Zacarias, e é onde eu realmente quero pregar, a gente vai para o livro de Zacarias e Deus vai dar uma visão para Zacarias, porque depois dos 70 anos de cativeiro, a gente vai ver lá Ageu, Zacarias e Malaquias sendo levantados como boca de Deus para trazer ao povo a memória deles, um entendimento de onde foi que eles erraram. E numa das visões que Deus dá a Zacarias, Deus mostra a Zacarias um rolo que voa, ou um livro que voa. E Deus ainda é específico, Deus dá uma medida deste livro, dizendo: o que você está vendo, Zacarias? Eu estou vendo um livro que voa, Senhor. E esse livro, ele tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Aí a gente para um momento aqui para pensar no livro. Por que Deus mostraria um livro para Zacarias? A gente sabe aqui, a gente precisa entender um pouquinho acerca da história de Israel. Dentro de Israel, dentro da religião de Israel, existiam pelo menos 2 correntes. Uma delas era o mosaísmo, que era o conjunto de leis que era dado, conjunto de leis de Deus que foi entregue a Moisés para transmitir ao povo. E nós tínhamos também o judaísmo, que também é uma religião que é possuidora de um livro, do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E essas duas correntes da religião existente em Israel,
elas têm o culto delas voltado, e a gente percebe claramente isso, não é especificamente para o livro, mas o culto dessas correntes religiosas, ela é voltada para o templo, para o sacrifício, para a liturgia, para o sacerdócio. Então a gente olha esse ponto, são religiões que fazem uso de um livro, mas que o foco principal está no templo, no sacerdócio, na liturgia, no sacrifício, mas não no livro. Porque estudar o livro é uma coisa, agora tê-lo como primazia é outra. Porque eu posso muito bem ler um livro, mas não aplicar nada dele na minha vida. Amém? Só que quando a gente chega no Novo Testamento, vai surgir, através de Cristo, uma nova religião, o cristianismo, que é uma religião que também é possuidora de um livro. Aleluia! E esse livro, ele é muito bem detalhado lá em João capítulo 1. Esse livro para nós, Léo, esse livro para a igreja protestante, para a igreja em Cristo, que foi recebida por Cristo como filhos de adoção. Por quê? Porque nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Esse livro para nós é o próprio Cristo dito em João 1. Porque ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo aqui é a palavra, é o próprio livro. Esse verbo aqui fala de Deus. Para nós, os cristãos deste tempo, e tanto do passado, o livro é a coisa mais importante que nós temos hoje aqui. É o próprio Cristo em nós, habitando por meio de sua palavra, com o seu Espírito intercedendo em nós. É a sua palavra que nos limpa, é a sua palavra que nos ensina, é a sua palavra que nos direciona, é a sua palavra que nos conduz, é a sua palavra que nos abençoa, é a sua palavra que nos corrige. É tudo por meio da palavra. E quem é a palavra? A palavra que é o próprio Cristo falando aos nossos corações. Só que nós chegamos em um determinado momento em que a igreja brasileira, e eu vou falar da igreja brasileira porque é onde nós moramos, a igreja brasileira, Léo, ela entrou por um caminho desenfreado, que ela começou a não colocar mais o livro como o foco principal. A igreja brasileira, Léo, começou a dar importância para coisas secundárias. Começaram a dar importância para os templos, e houve-se aí um período, parece que ainda estamos nessa disputa, né? De quem constrói o templo mais bonito, o templo mais suntuoso. Olha, Léo, quando a gente volta, né, voltando um pouquinho ainda, você vê Israel sai do cativeiro, volta para Jerusalém. Só que quando eles estão no cativeiro, você percebe como as pessoas elas não conseguem de fato adorar a Deus. Por quê? Porque o foco delas está em templos, em liturgias, e não na palavra. Israel está em cativeiro e alguém vai chegar para eles, e isso aí é dito lá no Salmo não me lembro, Salmo 137. Alguém vai chegar lá e vai dizer assim: olha, cantem um hino aí, componham uma música, e eles vão dizer: como que nós vamos cantar em terra estranha? Ué, mas espera só um pouquinho. Um verdadeiro adorador, ele adora independente do local, independente da situação. Se fosse esse o caso, Paulo e Silas jamais conseguiriam adorar dentro da prisão. Aleluia. A gente vê isso no Novo Testamento. Então a gente vê que a religiosidade nos leva a deixar de ser capazes de adorar de verdade. Quando nós, de fato, fazemos como o salmista diz, guardando a palavra no coração,
Não só para não pecar, mas para poder lembrar da palavra e ter a capacidade de adorar por meio de ouvir a voz de Deus. Quando a gente vai para o Salmo 119, verso 54, o salmista ele vai dizer claramente: cantarei os teus decretos nos lugares ou nos locais das minhas peregrinações. Aleluia. Aleluia. Então, um verdadeiro adorador, ele tendo a palavra dentro dele, ele adora sem templo, aleluia, oh glória, ele adora sem precisar que músicos estejam lá com seus instrumentos tangendo eles para... O verdadeiro adorador, ele adora sem precisar que um pregador diga para ele, adore a Deus aí, não. Um verdadeiro adorador que tem a palavra guardada no seu coração, que é cheio da palavra de Deus, que é cheio do Espírito Santo, ele adora independente do local. Só que a gente vê, Léo, a igreja brasileira indo por um caminho completamente diferente. A igreja brasileira tomando um rumo, a igreja brasileira precisando, parece que as pessoas estavam, quando os peregrinos vinham para Jerusalém para adorar, e aí ficavam aqueles comerciantes na porta do templo vendendo as suas ofertas e os seus sacrifícios. Não precisa trazer sacrifício da sua casa não, compra aqui comigo, o sacrifício já está pronto aqui, você só entrega lá. Parece que nós estamos vivendo esse momento. As pessoas não estão indo para a casa de Deus para adorar, aleluia. As pessoas estão vindo para a casa de Deus esperando que outras pessoas adorem no lugar dela, porque elas não conseguem lembrar da palavra de Deus. E a palavra de, aleluia, a palavra de Deus diz que ela é como mel para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus jamais deveria ser colocada de lado, mas infelizmente, Léo, ela foi. Agora, eu foco num ponto aqui, Léo, já para a gente acelerar aqui. Zacarias vê um livro que voa, e Deus está falando, presta atenção no livro, e Zacarias consegue discernir a medida do livro. Uma revelação de Deus para ele. Está entendendo a medida, Zacarias? E Zacarias conhecia o tempo. E aí a gente volta um pouquinho, porque Zacarias vai dizer, o livro tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Se a gente parar um minuto aqui, a gente deveria se atentar a isso e entender por que Deus daria essa medida. Porque quando a gente volta para o primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 6, verso número 3, essa medida que Zacarias identificou no livro é a mesma medida da porta do templo. Oh, glória! O que é que Deus está querendo dizer para Zacarias? Zacarias, você entendeu? Não é o templo, Zacarias. É o livro. Só que aí, quando a gente olha para o livro, a gente lembra de Jesus. E Jesus não é descrito só como livro, Léo. Jesus, lá em João 10, ele é descrito como a porta também. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, em João, também ele é descrito como o caminho. Jesus é descrito como o verbo. Oh, glória! É por isso, Léo, é por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser a coisa mais importante dentro de um culto. Aleluias, eu já ouvi gente dizer, Deus se faz presente no meio dos louvores. Sim, Deus habita, é bíblico isso, mas Deus vai se manifestar por meio da sua palavra, Léo. E as pessoas estão tirando o tempo da palavra para dar tempo para louvor, para dar tempo para louvorzão, para dar tempo para não sei o quê. Aleluia! E a gente precisa entender que o tempo mais importante é o tempo da palavra. Louvado seja Deus. Léo, se a gente parar um minuto aqui, a gente precisa entender que o livro de Zacarias é um livro que precisa ser estudado, é um livro que precisa ser lido, meditado nele, porque Zacarias, é como se Zacarias estivesse querendo dizer para nós, olha, vocês precisam voltar para a palavra, aleluia, vocês precisam voltar para as escrituras, esqueçam os rituais, esqueçam os seminários, esqueçam as festividades, esqueçam os congressos, apenas cultuem a Deus e deem prioridade à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É bom fazer uma festividade, é muito bom, Léo. Eu já participei de muitas, mas a festividade só é boa quando ela tem voz de Deus ecoando naquele ambiente.
Aleluia. Não adianta belos linos, não adianta belas canções se não ouvirmos a voz de Deus dentro do templo. Aleluia. A gente avança um pouquinho, Léo, e a gente olha para a Reforma Protestante. Olha quem Deus vai levantar. Você percebe que Deus levanta Zacarias, Deus usa profetas, Deus vai levantar no Novo Testamento os apóstolos e todos os mártires, aí, os homens de Deus. E aí o que é que acontece? A igreja muda, Léo? Não. A igreja continua com as mesmas práticas. A Reforma Protestante foi um grito de alguém que viu que tinha algo errado. Martinho Lutero se levanta para dizer, peraí, tem algo errado. A palavra de Deus, na sua essência, não está sendo colocada aos ouvidos dos irmãos. E aí vem a Reforma Protestante, todo o acontecimento. E o que acontece depois da Reforma, Léo? A igreja muda? Não. A igreja continua do mesmo jeito. Léo, não se viu... eu pelo menos, eu procuro sempre pesquisar e sempre estudar um pouco para poder falar o que eu vou dizer. Eu não consegui encontrar ainda alguém que contradizesse isso. Nunca se cantou tanta música antropocêntrica e nunca se pregou tanta palavra onde Cristo não está quanto nos tempos em que nós vivemos, Léo. As pessoas não colocam Cristo mais como primazia. Os louvores não são mais tributados a Deus somente. E com isso a igreja definha, a igreja perde a sua característica, perde a sua essência. O símbolo para nós, Léo, como igreja, tem que ser a Bíblia. A gente percebe aí pessoas que quando essas pessoas elas vão falar realmente o que está na Bíblia, elas são perseguidas. Você está falando, você tem um coração ruim, você está propagando ódio. Não, a verdade de Deus ela confronta, Léo, mas a verdade de Deus ela liberta e ela santifica o homem para que um dia o homem possa ser capaz de encontrar a Deus. Aleluia. A palavra precisa ser o símbolo maior da igreja, Léo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Olha, Léo, a vida cristã para nós, ela precisa ser entendida assim. Ela deve ser um exame constante das Escrituras, Léo. E não só o exame, não só o estudo, mas a aplicação desse estudo e dessa leitura. Aleluias. Nós precisamos ler, nós precisamos estudar e nós precisamos aplicar em nós essa palavra. Já estou terminando, Léo, rapidinho. Sim, O templo que existia, ele era o lugar da habitação de Deus, onde Deus se manifestava para o povo. Só que como é que Zacarias vai olhar para essa situação recebendo essa ordem de Deus? Zacarias, eu imagino Zacarias nessa hora, olhando aquela visão e recebendo de Deus a orientação. Eu imagino Deus dizendo para ele: Zacarias, diga ao povo, se eles querem se achegar a mim, se eles querem me conhecer, fala para eles voltarem para as Escrituras, fala para eles voltarem para o livro, porque é no livro que ele mora, é no livro que ele ali fala conosco, Léo. Aleluia. Aleluias. Não são em adornos dos templos, Léo. Não são na magnitude das riquezas existentes nos templos, Léo. Não são as liturgias, não são os sacrifícios, não são os rituais, não são as festividades. Deus, quantas vezes a gente lê na palavra de Deus que Deus rejeitou as festas solenes do povo de Israel, porque o povo nem em condição de fazer festa para Deus estava. Deus está dizendo na boca de Zacarias: Zacarias, diga para o meu povo, se o meu povo quiser chegar a mim, se o meu povo quiser me conhecer, diga para eles voltar para o livro. Aleluia. Voltar para a palavra, para a Escritura. Aleluia. Léo, sem o livro,
Sem o livro, nós não podemos ter Deus. E sem Deus, Léo, a gente não pode ouvir a sua voz. E se a gente não pode ouvir a sua voz, Léo, muitas coisas ruins podem acontecer conosco. Aleluia. Aleluia. Eu quero repetir isso, sem livro, Léo. Nós não podemos ter Deus. Sem Deus, nós não podemos ouvir a sua voz. E sem ouvir a sua voz, nós corremos sérios riscos, Léo. Eu anotei alguns aqui que podem acontecer conosco e aqui eu já estou caminhando para o final. O que pode acontecer conosco sem ouvir Deus? Nós vamos errar. E por que vamos errar? Está lá em Mateus 22. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Aleluia. Nós, sem ouvir Deus, nós não vamos enxergar. E por que não vamos enxergar, Léo? Porque no Salmo 119, 105 fala: luz para os nossos pés é a tua palavra. Sem palavra não tem luz. Sem luz a gente tropeça e cai, Léo. É a palavra. Sem Deus, o que pode acontecer conosco, Léo? Sem Deus nós não teremos proteção. Por que proteção? Porque o Salmo 91, verso número 4 diz: a sua verdade ou a sua palavra, ela é escudo e broquel. Sem palavra, sem Deus não há proteção, Léo. Aleluia. Templos não nos protegem, louvores não nos protegem. É por meio da palavra, Léo. Tudo é por meio da palavra. Aleluia. E aí pode acontecer o pior conosco. O que? Nós podemos morrer. Podemos. Por quê? Podemos morrer espiritualmente. Porque Oséias, capítulo de número 6, vai falar: nós morreremos por falta de conhecimento. Mas por quê? Porque o conhecimento não chegou a nós? Não, porque nós rejeitamos o conhecimento. E o conhecimento aqui fala da verdade, fala da palavra de Deus. Aleluia. Eu faço um apelo nessa noite aqui, como um pastor que já pastoreou a igreja, como um servo de Deus, como um irmão em Cristo, como um pregador que também Deus já me levou para pregar em muitos lugares. Eu digo uma coisa: nós precisamos voltar para a palavra. Aleluia. Há muito misticismo dentro da igreja e pouca verdade bíblica sendo explanada, sendo trazida. É a verdade que liberta, é a verdade que abençoa, é a verdade que ensina, é a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Precisamos voltar para a palavra, precisamos dar mais importância para a palavra, para a verdade de Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos, não para os cultos, não para os sacrifícios, não para os rituais, não para os louvores. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra, para o livro, Léo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Léo, aqui, para encerrar agora, eu quero apenas fazer um acréscimo aqui de um texto, porque a gente olha para os púlpitos das igrejas e a gente acha que um púlpito ele é um local para se fazer. Entenda, Léo, eu conheço a sua vida, conheço a sua trajetória, sei que você é um menino, um homem de Deus. Você não é mais um menino, você é um homem. Você é um homem com compromisso com a palavra. Você prega a Bíblia, você fala de Cristo. Quando Deus manda você abençoar, você abençoa. Quando Deus manda você exortar, você exorta. Você tem compromisso com a palavra, porque você sabe que o local que Deus te colocou para pregar não é um local qualquer. E as pessoas dão muito pouca importância, Léo, para esse texto. Talvez alguns acho que nem leram esse texto. E esse texto está lá em Neemias. E Neemias é um daqueles que ajudou na edificação, né, do templo, do culto. E a gente sabe disso. Olha o que diz aqui Neemias, capítulo de número 8. E aí eu finalizo aqui, Léo. Capítulo de número 8, verso de número 4. Diz assim: E Esdras, o escriba,
estava sob um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Que fim é esse? A gente volta um versículo aqui, cadê? Alguns versículos antes. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 8. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Púlpito não é lugar para ficar contando história. Púlpito não é lugar para ficar trazendo palavra de autoajuda. Púlpito não é lugar, Léo, você sabe disso, para ficar contando falso testemunho e mentindo. Púlpito é lugar para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Que os pregadores deste tempo, que as pessoas que fazem uso dos púlpitos, façam uso da tribuna para pregar a palavra de Deus. E não pregue o que você acha que vai dar certo, pregue o que Deus mandou você pregar. Aleluia! Voltemos para o livro. Voltemos para o livro. Amém, Léo? Deus abençoe, meu amigo. Amém, meu amigo. Muito obrigado. Que palavra abençoada, que palavra que nos traz a ideia da nossa responsabilidade. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Eu, pelo menos, estou aqui satisfeito, porque verdadeiramente Deus falou aos nossos corações. Amém? Um abraço. Amém. Deus abençoe. Infelizmente, temos esse imprevisto aí do vídeo, mas Romanos 17 diz que a fé vem pelo ouvir, não é pelo ouvir. Amém. Então, se ouvirmos a palavra, Deus falou conosco e será glorificado. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Deus abençoe sua vida e sua família. E eu abro aqui um espaço para você falar um pouco sobre o projeto na Igreja do Malawi. Amém. Posso falar agora, Léo? Pode. Tá bom. Meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Rodney Baroni, tá bom? Eu sou pastor de um projeto, na verdade, esse projeto é uma igreja, se chama ICM, Igreja Cristã Missionária, Brasil, Malawi e agora também no Moçambique. Esse projeto hoje é um projeto que está cuidando de igrejas, na verdade, lá no Malawi, na África e também no Moçambique. Hoje nós temos, obrigado, pastor Ronaldo, hoje nós temos, se não me falha a memória, no Malawi, 170, acho que beirando 200 pessoas já como membros, sem contar os membros do Moçambique, tá? Então, assim, hoje nós não conseguimos enviar nada para eles, roupa, alimento, porque é muito caro e completamente inviável. Então, nós fazemos arrecadação de recursos. Que recurso é esse, pastor? Dinheiro. Como que o senhor manda? Eu faço um depósito numa conta minha mesmo, e nessa conta o pastor Mofolo saca lá no Malawi, e aí ele compra o recurso, as coisas que eles precisam, Bíblia, roupa, alimento, e tudo isso é comprovado na própria página do Facebook. Eu tenho os depósitos, eu tenho os saques dele, tudo anotado, tá bom, irmãos? É um trabalho para a glória de Deus. E esse trabalho hoje está crescendo muito lá. Só que assim, a gente tem uma ajuda que é muito pouca. Hoje quem nos ajuda é o pastor Almeida, né, com toda dificuldade, com toda limitação. O Léo sempre está pregando lá. O pastor Almeida é um dos mantenedores desse trabalho, juntamente com alguns outros irmãos. Mas a gente procura aumentar essa ajuda, porque a gente precisa comprar outra bicicleta, a gente precisa comprar mais roupa e alimento para eles. Tá? Se você puder, entra lá, ICM Brasil Malawi. Nós temos um canal no YouTube. Toda quinta-feira nós compartilhamos estudo bíblico, pregações. O Léo já falou numa das lives, né? E Deus tem nos abençoado. Graças a Deus, Deus tem cuidado. O propósito agora é abrir uma base missionária aqui no Brasil. Um trabalho missionário aqui no Brasil, que também vai ter discipulado para missão, vai ter discipulado
bíblico, vai ter culto, um local para culto, e vai ter a ação social e o trabalho missionário também aqui no Brasil. Então eu queria contar com a sua ajuda, tá bom? Eu quero agradecer ao Léo por essa oportunidade, por esse espaço. Que Deus te abençoe, obrigado, tá bom? E em breve eu vou te chamar de novo para pregar lá, para dar lugar na terra, porque eu sei que você é instrumento de Deus, tá bom? E obrigado. Os irmãos que puderem, tá aí o meu Pix, irmãos. Quiser fazer alguma contribuição, não importa o valor, é rodneybarone@hotmail.com, tá bom? Eu vou escrever aí, e aí os irmãos, se puder, esse é o número do meu Pix, tá bom? Já cai direto no Nubank. E aí de lá eu já faço a transferência para os pastores no Malawi. Léo, obrigado. Deus abençoe. Agradeço a sua esposa aí, tá bom? Deus abençoe esse casal abençoado aí. Eu preciso entregar seu livro, viu? Tá aqui comigo. Amém. Meus irmãos, vocês que puderem contribuir, tá bom? É um trabalho missionário, é um trabalho que tem alcançado vidas. Então, mesmo que talvez você tenha um pouquinho, mas o seu pouquinho já contribui muito para essa obra, tá bom? Creio que você lançando a semente, Deus te recompensará poderosamente, porque é uma semente que vai colaborar para o progresso da obra do Reino de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Vocês ouviram a palavra de hoje? Voltemos para o livro, voltemos para a palavra, porque é isso que Deus quer de cada um de nós.